Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos ao vivo novamente hoje com a nossa live, né, semanal até o nosso evento do Conexão 8. Vamos estar então chamando a Priscila, que vai falar com a gente. A Priscila, que é doutora ali na Unisc. Oi, Priscila, já está aqui conosco. Também. Hoje a Priscila vai trazer um pouco da realidade, né, do Rio Pardo. Vamos ver se ela conseguiu entrar aqui. Olá, bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Thaisa, que bom poder te escutar. Tá tudo funcionando? Tô te ouvindo. O pessoal tá nos ouvindo aí, depois vamos mandando também aí pro pessoal. Só ajeitar aqui. Então, Priscila, hoje a gente vai falar, que bom ter você aqui com a gente, né? A Priscila é uma das nossas palestrantes, Débora vai entrar aqui com a gente, vamos ver. Aqui. A Priscila é uma das nossas palestrantes, o Vomar já tá com a gente também. Vamos ver. Aqui. Eu tô enviando aqui para convidar uma pessoa. Oi. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Conexão 8, bom dia, Pri, tudo bem? Bom dia! E alegria em poder recebê-las aqui, né? Mais uma quarta-feira que estamos aqui, eu e a Conexão 8, Priscila, com uma grande maestria, né? E a gente vai aqui no nosso chimarrão aqui, né? Que vai... Esse aqui eu acho que já é o cartão postal, né? Eu tô sempre com ele. É isso aí. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, né? Os nossos seguidores, nossos internautas aí. Sejam muito bem-vindos hoje com um tema de extrema relevância, né? Com a nossa grande Priscila aqui, né? Vai falar um assunto muito importante que também vai ser tema do nosso debate nos dias 25, 26 e 27 de setembro na cidade de Nova Prata. Já deixamos o nosso convite, né, a todos vocês, a todos que queiram estar conosco e construir um Rio Grande diferente, um novo Rio Grande, né, que a gente sabe que a gente está aí passando por muitas mudanças e ainda passaremos por muitas mudanças. Então a gente quer deixar o nosso convite. No link da bio já estão disponíveis, né, os lotes para estudantes, né, também já está sendo comercializado e queremos tê-los, vocês conosco, para construir cidades mais resilientes, né, e com economias circulares também aí com a nossa sustentabilidade. Nos, né, deixando apresentar, né, nossa idealizadora aqui, Thaisa Trevisan, que vem, né, com esse resultado macro nas atividades dessa grande conferência, né, da Conexão 8, a marca que veio para ficar. E depois ela se torna, né, depois, pós-conferência, ela se torna um programa. E a Pri também vai se apresentar para vocês. Deixe o meu abraço e é com vocês. Débora aí, nossa comunicadora. Obrigada, Débora. E realizar o Conexão 8, agora a gente estava até com o pessoal, né, da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. É um desafio, né? Eu acho que quando eu idealizei o projeto, o intuito é possa construir junto, né, Priscila? A gente fez algumas conversas, né, e nesse lugar de que como a gente vai reconstruir o Estado e até trouxemos muitos temas para a conferência, né? E a ideia é falar um pouquinho de tudo isso dentro do Conexão 8, falar da revegetação das nossas matas ciliares, do desassoreamento dos rios, de como tornar as cidades resilientes e como ter economias mais regenerativas. A gente sabe que cada um desses temas daria uma conferência, né? Mas o intuito nesse momento é que a gente possa trazer para a população, né? Não só para os técnicos, mas para a população em geral, né? Um conhecimento sobre isso e de que forma realmente a gente vai reconstruir o Rio Grande do Sul, que são muitos os nossos desafios.
enquanto Estado, não só na parte de infraestrutura, mas na parte de saúde, na parte, né, de revegetação. Então, Priscila, te apresenta pra gente, né? A gente agradece a tua participação, vai estar conosco no painel do agronegócio. E conta um pouquinho como é que tá todo esse movimento ali na região, né, do Rio Pardo, como é que estão as ações, né? A gente vê que você está bem mobilizada em diversos comitês. E como é que foi tudo isso ali dentro desta região, né? Perfeito. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez o convite, tanto o convite de participar desse evento que eu tenho assim como sendo um evento que pode marcar, virar um marco histórico, né? Que se repita todos os anos, que a gente não precisa fazer esse tipo de evento só quando nós tivermos eventos extremos e uma situação lamentável como essa, né? Então, muito obrigada pela confiança, né? Por esse convite. Acho que é muito bom a gente poder trocar essas ideias num evento desse, com tantos palestrantes assim, de alto nível, né? E, além disso, também poder dividir um pouquinho da experiência que a gente está tendo aqui na nossa região. Então, fico muito contente. E essa live, com certeza, também é um papo descontraído. Gostei muito de conhecê-las. Então, eu acho que a gente precisa começar a falar sobre o problema, para a gente poder pensar em soluções, né? Para a gente conseguir resolver o problema, a gente precisa conhecer eles. Então, como é que eu caí de paraquedas aqui, né? Eu sou engenheira ambiental, minha formação da graduação, formada aqui pela Unisc. Fiz mestrado em Ciência do Solo pela URGS, na Faculdade de Agronomia. E terminei o doutorado, ano passado, em Recursos Hídricos e Saneamento Básico pelo IPH. Então, eu já atuo bastante nessa questão de solo agrícola, modelagem, a parte de recursos hídricos, bacias hidrográficas, né? Que tem tudo a ver e é a unidade de gerenciamento que nós temos para esses eventos de inundação, estiagem, né? Porque é importante que a gente saliente isso, sabe? A nossa preocupação não é só os eventos extremos com muita chuva. Isso. São eventos extremos, tanto excesso como pouco. Então a gente vai ter neste ano, inclusive, os dois extremos acontecendo. A gente teve as inundações em maio e as perspectivas e previsões, elas mostram que nós vamos ter momentos de estiagem bastante sérios também. Então, a gente precisa reconstruir, sim, mas não igual, né? Então, aí entra a questão da resiliência, de nós pensarmos ações de como conseguir concretizar isso de forma que essa reconstrução traga resiliência, segurança para a nossa comunidade, né? Para a nossa biodiversidade, para a nossa qualidade das águas, que são tão importantes para o nosso abastecimento, né? Humano e outros, né? Então, nesse contexto, essa pauta é muito importante. Que pena que teve que acontecer um evento tão extremo, né? E tão desgastante para vários eixos, né? Que a gente pode falar aí, teve muitas cidades que não foram atingidas pelo alagamento propriamente dito. Mas a economia foi diretamente atingida mesmo assim, né? Então, a gente tem muitas coisas aí para discutir e ver o quão é urgente nós pensarmos nessas ações, né? Isso mesmo, Priscila. Bom a Priscila trazer, porque quando a gente fala nos eventos climáticos extremos, é isso. Em maio vivemos, né, essa questão das enchentes e temos as perspectivas, já estamos aí, né, com o termo mais técnico, com o Laninha aí, né, o Leoninho perdendo força, vamos ter setembro com menos chuva e teremos aí pelos próximos 2 anos, eu acho, né, Priscila? A Priscila, que era a área de climatologia, talvez, a seca. Então, é isso. Como a gente não só se prepara para esses momentos de muita chuva, como os momentos de seca, que é a tendência do estado do Rio Grande do Sul, né? Com esses movimentos climáticos, viver dentro desses dois extremos. Essas nossas... E são muitas frentes que precisam ser puxadas, né? Porque a gente tem aí a reconstrução de pontes, de estrutura propriamente dito, de casas, né, que foram arrancadas totalmente, enfim, de estrutura mesmo, estrutural. E temos a reconstrução das bacias hidrográficas, dos recursos hídricos como um todo, a questão do desassoreamento, que todo mundo quer sair dragando o rio, né? Então a gente precisa ter muita calma nessa tomada de decisão e nessas ações que vão ser feitas. Isso precisa ser muito bem pensado, planejado, estruturado, para que a gente tenha lá na frente. Obviamente, a gente tem essa preocupação da estiagem, a gente tem essa preocupação do excesso de chuva, mas essas ações são caras, né? Então, essas ações, elas precisam ter um estudo por trás, um embasamento técnico, para que a gente otimize esse recurso que está sendo investido e que efetivamente tenha resultado no final, né? Que é o que a gente quer.
que quando tiver uma estiagem que a gente vai ter que enfrentar, que ela não seja tão severa num contexto de falta de água para a população, para a agricultura. Eu fico me colocando muito, porque eu trabalho aqui no departamento, eu sou coordenadora do curso de agronomia. Então, eu me coloco muito no lugar do produtor rural, principalmente, né, familiar, de pequena propriedade. Como é difícil ele se preparar para todos esses eventos, né? Que estrutura que ele tem para isso? Então, envolve a questão da produção de alimento, envolve a questão econômica, a questão da família como um todo, social, né? Então, são muitas coisas que precisam ser pensadas e que não são simples. Não existe uma receita de bolo para todos os locais. Isso que é o complexo, né? É isso que a gente fala, né? Eu acho que para esses problemas complexos, e às vezes a gente tá, mas por que vocês trouxeram tantas pessoas para o evento? Porque eu enxergo, né? E aí eu digo, Thaisa, que para problemas complexos, as soluções são complexas e precisam de muitas cabeças pensantes. Não é só. Eu também sou engenheira ambiental, só engenheira ambiental, é o geólogo, é o geógrafo, é o engenheiro civil, Porque, né, para reconstruir as pontes, sim, elas vão ser reconstruídas, mas precisa de um estudo climatológico novo, né? Então é isso. Quais são os estudos? E a gente sabe, né, Priscila, que é isso que você falou é muito importante, para que a gente utilize os recursos da melhor forma possível, que eles já são limitados. Né? E de que forma a gente pode utilizar, o que é mais efetivo, né? E aqui não estou dizendo que é certo ou errado, é fazer a dragagem do rio, que a gente sabe sim que é importante, mas também ter projetos que, o que eu tenho dito muito assim para o pessoal aqui da Serra, né? Que a gente não teve o problema do alagamento, porque a nossa água foi parar toda ali embaixo, né? Então a gente enquanto Serra Gaúcha, enquanto Bacia Taquariantas, precisa se planejar para fazer um estudo dessa bacia, conseguir segurar essas águas para o momento de enchente, mas também para o momento de seca, né? Para que, de fato, essa água não vai parar na nossa região mais baixa do estado, né? Então, e as ações, elas precisam ser consorciadas. Os municípios precisam conversar, né? O Vale do Taquari sozinho, o Vale ali do Rio Pardo, não vão resolver os seus problemas locais, sim, mas enquanto bacia hidrográfica, enquanto, né, a parte das águas, a gente precisa pensar no estado como um todo. Perfeito, acho que tu colocou muito bem, assim. E quanto é difícil isso, né? Deveria ser simples, mas não é longe de ser simples. E aí tu mencionou uma coisa bem importante, que além da gente ter essa preocupação com as inundações, eu nem mencionei, tu acabou de mencionar agora, a questão dos deslizamentos, né? Então vocês aí têm um problema sério com deslizamentos. Não que a gente não tenha aqui, né? Então a gente também tem áreas que são áreas de risco, e as pessoas elas acham assim, que tanto a área alagada, a maioria das pessoas, né? Tanto a área alagada como áreas de potencial deslizamento, elas só são áreas de risco quando está chovendo, né? Aquelas áreas, elas nunca deixam de ser de risco, elas são áreas de risco sempre, né? Claro que quando chove, né, o potencial, o risco é maior, né? Uhum. Mas, claro, a inundação como um todo, se a gente for fazer uma comparação, né? Tendo um sistema de alerta, monitoramento, conhecimento, dados, a gente consegue alertar a população com tempo e a população consegue sair das áreas, então tu consegue ter um controle maior. Já o deslizamento não é tão simples, por mais que ele dá sinais, né, ele dá alguns sinais, mas muitas vezes, pelo fato de não ser técnico, a pessoa não conhecer muito, ou mesmo, né, não se dá por conta que aquilo ali pode ser um sinal que vai acontecer um deslizamento. Ela vem e ela acaba ceifando muito mais vidas, né? Então é algo muito abrupto, digamos assim, né? Então é diferente. E são situações complexas. Isso mesmo, Priscila. E por isso que dentro do Conexão a gente trouxe, né, especialistas na área de deslizamentos que vão trazer isso e da área de alagamentos, porque a situação do estado é diferente, né? A serra, né, é diferente e o que tem soluções aqui, né, para a Serra Gaúcha, talvez não sejam as mesmas para a região do Vale, da região metropolitana, enfim, para as outras regiões do estado. Então, o quanto, né, é desafiador a gente olhar para tudo isso e o quanto a gente precisa se preparar enquanto defesa civil, enquanto, né, os municípios, porque nós não estávamos preparados, né, por mais que tecnicamente, a gente que é da área ambiental vinha, né, sabia-se, né, desses estudos e o quanto isso poderia acontecer, mas de fato, como a gente vai se preparar para as próximas? Eu acho que essa é a pergunta que fica, né? Bom, que lições aprendidas
eu que trabalhei muito tempo na área de ISO, né? Quais são as lições aprendidas, né? As não conformidades, o que fica, né? Quais são as lições aprendidas que a gente fica para que na próxima a gente consiga perpassar as dificuldades que a gente teve, tá? E não significa que não teremos nenhum percalço, nenhum problema, né? Mas eu trago tudo isso para uma gestão de crise e para que eu possa aprender com tudo isso que eu vivenciei. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter enquanto poder público, mas também enquanto entidades, né? Seja aí as universidades, sejam as associações, para que a gente possa aprender com tudo isso que a gente viveu, e que a gente consiga sair mais resilientes com planos, né, com projetos de infraestrutura, porque eles vão demorar, né, um bom período para serem executados, né, até que se façam os projetos, porque muitas vezes também a população, a gente precisa resolver, mas tudo precisa, né, de estudo, de projeto e implementação, e que a gente não fique no esquecimento, porque teremos um período de estiagem que vai ser outro cenário, né? Mas é o outro lado vamos dizer assim, é o outro lado, né? Dos eventos climáticos. Mesmo a própria questão, assim, de conseguir recurso, né? É tudo muito burocrático. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa história aqui, como foi, né? Mas, assim, só para entender desde o início, né? Como que iniciou tudo aqui. Quando começou o evento, e aquela magnitude toda, em maio, né? Que foi quando atingiu mais fortemente o Vale do Rio Pardo, o processo ninguém esperava, como tu colocou, Thaís, assim, foi algo que ninguém estava preparado, nem Defesa Civil, nem população, nem instituição de ensino, ninguém, né? Por mais que sim, a gente tinha algumas previsões, enfim. De forma geral, foi algo que a gente saiu resolvendo como dava e atacando os problemas, apagando incêndio, literalmente. Então, logo foi instituído um gabinete de crise aqui dentro da Unisc, né? E deste gabinete de crise, eu representei o Centro Socioambiental, eu estive dentro desde o primeiro dia, praticamente, até o final, né? E de início, assim, era muita gente, veio gente de Minas Gerais, veio gente de Rio de Janeiro, veio gente enfim, teve várias atuações de defesa civil que vieram ajudar e que já tiveram experiências em outros estados, nenhuma delas com o mesmo tipo de evento extremo, né? Mas que tiveram experiências em enfrentamento de ações assim de crise. E aí era uma bagunça, assim, porque ninguém sabia o que fazer e o que atacar primeiro, sabe? Não era por mal, todo mundo queria dar o seu melhor, né? Então, tipo, a gente estava lá tentando buscar a melhor forma de organizar, como distribuir, porque num primeiro momento era aquele período de emergência e crise de tipo salvar vidas, que era prioritário, tinha muita gente com problema, porque daí imagina, né? Tinha gente isolada, tinha gente em cima dos telhados, tinha situação de pessoas que tinham problema de saúde, que precisavam de medicamentos específicos e que estavam isolados, mas estavam em segurança, né? Então tudo isso precisava ser remediado pelo gabinete de crise aqui. Então teve gente que teve que tiveram que levar medicamento de helicóptero ou buscar pessoas de helicóptero, e aí estava aquele caos em Porto Alegre depois também, levar para Porto Alegre algum tipo de tratamento específico, porque tinha que ser em Porto Alegre. Então, tudo isso aconteceu. Então, no primeiro momento, a primeira etapa foi isso, emergência, né? Tudo que era urgente. Só que estava numa situação que era assim, quem gritava mais ganhava, sabe? Era tipo assim, né? Apesar de que, claro, estava sendo tudo organizado e vendo como fazer essa logística, porque a nossa prioridade era atender todos, né? Todo mundo precisava ser atendido. Mas isso era uma logística que estava sendo criada, não existia ainda, né? Aí entra a importância da gente ter um plano de contingência, para todas as hélices, né? Todos os envolvidos, os atores, saberem o que precisam fazer, como fazer, né? Inclusive a população, né? E ninguém sabia. Então, aos poucos, as coisas foram sendo organizadas, né? A gente conseguiu atender todo mundo, levar alimento, água, medicamento. Aconteceu diversas N coisas, né? Que vocês não imaginam, mas que foi resolvido, digamos assim. Depois, numa segunda fase, quando as coisas começaram a acalmar, aí a gente tinha alguns pontos que ainda estavam isolados. Então, daí ficou um pouco mais tranquilo, já estava controlado, a gente já tinha um mapeamento dos pontos e das pessoas isoladas, quantas. Já tínhamos bastante alimento. Nossa, que nós recebemos de doação, São Paulo, enfim, de diversos outros estados, assim, que entraram com empresas, né, que queriam doar. Então, foi muito legal, assim, ver esse humanismo, sabe?
foi muito legal isso, né? Ao mesmo tempo que estava todo mundo muito tenso, né? Todo o final do dia no gabinete de crise era feito porque vocês imaginam, assim, ó, são vários setores, né? Tem a saúde, tem o pessoal da parte ambiental, porque contaminação, diversas outras coisas, tem o pessoal da defesa civil, né, que estava mais fortemente atuando, enfim, tinham vários setores e eram muitas pessoas trabalhando. Então tinha no final do dia uma reunião de fechamento para que todos colocassem como estava a situação de cada um desses setores. E isso era colocado para o vice-governador, quando ele estava lá, depois ele acabou tendo que voltar para Porto Alegre, deixou uma pessoa representando. Então, para que todos tivessem ciência da situação e como estava acontecendo e o que tinha de encaminhamento e problemas que precisavam ser resolvidos. A Unisc entrou ajudando em muitas questões, assim, uma das coisas que a gente buscou era organizar essa entrega de produtos, assim, tanto higiene, água, alimento, porque de início, o que eles pediam? Que o município entregasse um ofício solicitando assinado. Só que tinha lugares que nem luz tinha. Não tinha como fazer um ofício, né? Mesmo a mão era difícil, né? Então a gente desenvolveu rapidamente um aplicativo, né? Junto com o professor Gilson aqui, que é o professor que atua nessa área, que foi super parceiro, para que as defesas municipais de cada município pudessem solicitar esses materiais, tudo via aplicativo, a gente conseguisse rastrear, saber quando foi enviado, quando foi entregue, tudo direitinho, né? E aí isso facilitou muito a vida do processo, agilizou, fez com que fosse muito mais rápido. Foi desenvolvido, a gente tem um aplicativo aqui na casa também, em parceria com o professor Gilson e a professora Mari, que daí envolve a saúde, que é chamado Samurai, que é um aplicativo que monitora o deslocamento de ambulâncias. Então, a ambulância, ela vai atender uma pessoa, e aí, no deslocamento, quando ela está indo para o hospital, ela já encaminha para as pessoas que estão esperando lá na emergência, tudo que precisa, qual a situação da pessoa, tudo pelo aplicativo, e tu consegue rastrear onde está a ambulância em tempo real. E isso foi adaptado para a emergência, né? Para rastrear o helicóptero. Então, no celular do piloto, ele abriu o aplicativo e a gente conseguia rastrear, e tinha uma tela enorme lá do gabinete de crise, que a gente conseguia ver todas as aeronaves que estavam voando. Então, de forma para a logística, isso foi muito importante, né? Então, também foi mais uma contribuição entre eles, né? N contribuições que tiveram. Então, assim, foi bastante... Até tem um vídeo na minha página particular do Instagram, e eu tô falando sobre os aplicativos, e eu tô com uma cara, assim, ó, tipo, olheira, cansadíssima, né? Sim, porque a gente tava dias ali, né? Dormindo pouco, estressada, aquela ansiedade, aquela tensão, né? Então, esse foi um momento, assim, extremo. Depois disso, daí a gente começou a conseguir organizar um pouco mais, porque as coisas ficaram mais calmas. E aí começou a etapa de pensar, propriamente dito, né, na reconstrução mesmo, em como a gente vai fazer para que as nossas regiões se tornem mais resilientes, porque a gente sabe que esses eventos vão continuar acontecendo, né? A gente só não sabe exatamente quando, mas a gente sabe que a tendência é que eles se tornem mais frequentes e mais intensos. Então a gente tem que se preparar para isso. Então, daí, neste momento, já começaram muitas ações aqui no Vale do Rio Pardo. Claro, como tu disse, é algo que a gente tenta pensar a nível de bacia hidrográfica. E por isso é bem legal, assim, porque nós temos o Cisvale, que é um consórcio de municípios aqui da região, tá? E o Cisvale foi um ator super importante para nós, porque ele une 17 municípios. E esses 17 municípios, eles entenderam a importância de nós trabalharmos em conjunto, né? Eles entenderam que não adianta eles mandarem lá, o trecho do rio que passa no município deles, eu quero desassorear esse ponto. Se só um município fizer, falando de desassoreamento, que é o que todo mundo quer fazer, né? Se só um município fizer, não vai adiantar, né? Então eles entenderam isso, que o rio é o todo, que a gente precisa pensar na reconstrução não só eu tô falando em bacia hidrográfica, mas a gente também tem que pensar na área urbana. Às vezes, quando a gente fala em bacia hidrográfica, eu acho que é só o rio, né? Mas não, a gente tem que pensar no todo. Exato. Então, se eu fosse mencionar algo chave que nós tivemos aqui, foi trabalhar em consórcio, né? No consórcio Cisvale, que foi super importante para que a gente pudesse desenvolver e pensar nessas ações em conjunto. E também porque os nossos municípios aqui, eles têm a maioria dos municípios já tinham, né, um pensamento, tem técnicos de meio ambiente que são muito bons, né, então já tem um pensamento e já sabem a importância dessas ações, né, isso ajuda também. Sim,
Que importante, né? Eu acho que esse teu relato traz um pouco do que, dentro da nossa jornada aqui do Conexão 8, conversando com diversos atores, né? Seja da área pública, privada, mas o quanto teve essa resiliência naquele momento, né? Da população, e o quanto é importante essas parcerias, né? Público-privada, né? Pelo fato de, olha esses aplicativos, né? Que vocês conseguiram entregar ali e que auxiliou muito, assim como o Instituto Caldeira conseguiu lá, o pessoal do Instituto, junto, né, com algumas entidades, entregar um aplicativo dos abrigos RS, né, aqui na região da Serra Gaúcha, né, os empresários se uniram, tem um grupo Unidos por Bento, que é quem ainda está também reconstruindo, e é nesse movimento que eu acredito esta reconstrução, né, para auxiliar o poder público, né? Porque mais que eles tenham, sim, a obrigação de refazer muitas coisas, mas a gente também, com o conhecimento que a gente tem, né? É importante a gente auxiliar, né? Eu acho que o papel das universidades, das entidades, foi realmente esse e vai continuar sendo esse, né, Priscila? Então, o quanto é importante, eu acho que, eu digo o seguinte, né? Que quando a gente viveu aí esse momento, eu digo, muitas vezes a gente quer controlar, né, eu vou trabalhar só para o meu município, né, mas quando acontece um desastre desses, a gente vê que não tem fronteiras, né, e eu não consigo segurar água no meu município, tipo, não importa se começou a chover na Serra Gaúcha, que deve fazer uma brincadeira, né, na Serra Gaúcha agora, que cuide da sua bacia taquariana, não, peraí, né, ela vai, então nesse momento, a natureza nos mostrou que sim, ela não tem fronteiras. E essas ações, elas não têm como ter fronteiras. O consórcio precisa estar junto, o comitê Taquariantas precisa estar junto, né? Os comitês de bacia precisam estar juntos. A gente sabe que eles estão se reunindo, mas neste momento de um olhar macro, olhando para o estado como um todo, né? Os municípios dentro dos seus comitês e as bacias dentro das suas bacias, né, hidrográficas como estado, né? Falando aqui bem da parte hídrica, porque por mais que a gente fale, né, de toda essa... de gestão, isso aí. Não adianta. A gente fala em toda essa questão de resiliência, de tecnologia, o que eu digo assim, o nosso pano de fundo aí de tudo isso são as bacias hidrográficas, seja ela chuva, ou seja ela seca. Não é a minha área, né, de especialização, mas é um pouco do que eu conheço, assim, é isso, o nosso pano de fundo de tudo isso que a gente vai falar, seja tecnologia, seja cidades resilientes, é a parte hidrológica e climatológica, nesse, né, que vai estar embasando todas as... É o que vai faltar tudo, né? Vai ser o que vai faltar tudo. E assim, é importante a gente pensar, assim, que por muito tempo as instituições de ensino, elas não foram valorizadas, né? E agora, após esse evento, o próprio IPH, né? Estava brincando com a minha orientadora de doutorado essa semana, que eu fui lá pegar meu diploma depois de um ano. Eu estava brincando com ela que eu, desde a minha graduação, quando estava fazendo engenharia ambiental, o meu sonho era fazer um doutorado no IPH. Né? Só que eu sou da área. A população, se naquela época eu falasse sobre IPH, ninguém fazia ideia do que era, né? Então, olha como mudou, né? Então, eu estou dando o exemplo do IPH, mas isso serve para todas as instituições de ensino, né? Uhum. É super importante a gente aliar a ciência, né, às soluções e tecnologias para buscar essa resiliência. E aí tu falou, eu gostei muito que tu colocou, inclusive estou na sala do Comitê Pargo, que é o comitê aqui da nossa região, da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. E esses também são atores essenciais, né? E que pena, isso eu ainda acho que ainda falta conquistar espaço, tá? Porque as universidades eu já vejo que já mudou. Mas os comitês de bacia eu ainda sinto que ainda estão meio que escanteados. E eles são o foco prioritário, porque eles têm ninguém mais do que o comitê de bacia, da bacia em especial que está sendo estudada, sabe sobre aquela área, né? Tem conhecimento. O comitê, ele é constituído por um parlamento das águas daquela região, então envolve usuários, envolve empresas, né, governo da região, então, inclusive produtores, né? Então, ele tem que estar envolvido no sistema. Com certeza, inclusive tem uma das palestrantes, que é a Vânia Schneider, que foi também que encabeçou o comitê aqui, né, na Serra Gaúcha, e eu enxergo muito isso, Priscila, a importância do comitê
taquariantas, né, Comitê do Rio Pardo e os comitês, né, como tu falou, os comitês de bacia, estarem junto. E concordo com isso que tu falou de pegar. Eu lembro que logo depois de tudo que aconteceu, saiu um gráfico num dos nossos jornais aqui, né, do estado, um gráfico do IPH. Falei, nossa, agora o IPH aparece. E quando eu fiz a minha engenharia ambiental, muitos dos meus professores eram de lá. E eu dizia, nossa, é um instituto que ali tem, né, tem todas as informações. Então, que bom, eu acho que é isso, né? Que bom que nesse momento a gente pode estar, então, valorizando essas pesquisas, né? Inclusive o governo do estado, eles estão dentro do comitê científico, que a gente começa a tomar um outro embasamento dentro de todos os estudos que a gente tem. Eu acho que isso foi uma virada de chave enquanto estado também, né? Não, com certeza. E dentro dos comitês, eu estive participando um período aqui, né? E é isso, talvez nem sei o quanto a população, né? Até porque aqui tem muitas pessoas nos assistindo, não só técnicos, o quanto a população conhece, né? Que tem um grupo formado, né? Dos usuários da água, que vão gerenciar os conflitos da água, porque também temos conflitos, né? Não em momentos, talvez, de muita chuva extrema, mas de estiagem é quando começam os conflitos da água, né? E que a gente precisa gerenciar. Então, o quanto é importante a gente também conhecer essas entidades e dar voz para elas, né? Para que elas possam, de fato, também estar trabalhando dentro do, né, junto nessa reconstrução do Estado. Meninas, E o próprio... Desculpa, pode falar. Que eu vejo, né, vocês falando, e a gente constrói aqui em muitas mãos, né? E eu queria que a Priscila deixasse um apelo, né, tanto para os estudantes que não têm interesse nessa área, como que as pessoas ingressam, né, como que elas começam um caminho, porque eu sempre digo assim, ó, ninguém nasceu sabendo, né? Todos nós fomos educados, né, para estar aonde estamos, né, e para comunicar ou para, né, educá-los e gerar todo esse contexto. Então, eu queria que tu deixasse para nós, Priscila, uma mensagem, né, um apelo de como começar, como integrar nessas pontas, como que começa. Claro que a pessoa precisa se colocar como voluntário, né, que nem você colocou ali no início da live, que no início era apagar incêndio. E como que fica pós esse apagar incêndio? Como que se dá essa continuidade? Super importante. Deixa eu mencionar para vocês uma ação que está sendo bem legal que nós desenvolvemos aqui, tá? Foi criado o Comitê Proclima. Então, o Comitê Proclima do Vale do Rio Pardo. Então, esse comitê ele é constituído por todos os municípios que compõem o CISVale, que é o consórcio onde a gente está trabalhando, universidades de ensino, então tem a Unisc, tem a UFSM que está atuando, e, em paralelo a isso, nós dividimos em 4 eixos prioritários, para que a gente tivesse mais celeridade. Os eixos vão se comunicar, mas cada um tem uma temática diferente para buscar essa resiliência. Então, o primeiro eixo ele vai estar mais fortemente atrelado à questão da defesa civil, que precisa de capacitação, precisa de ser... Porque, tudo bem, eles não têm condições também de estrutura, computador, viatura, barco, né? O que está sendo revertido agora com os recursos que estão entrando. Mas nada adianta eles terem esses recursos e não saberem pilotar o barco, ou não saberem fazer enfim, né? Precisa também um treinamento. Então, esse primeiro eixo trabalharia com isso e associado a isso a questão de monitoramento, para que a gente também tenha dados para que a Defesa Civil possa pensar em como trabalhar, né? A ideia é que a gente não atue só no período de crise. Então, tem que ter o antes, eu gostei muito que tu colocou, né? O antes, que é a questão de monitorarmos, termos previsão, né? Temos ali um plano de contingência. O que é o plano de contingência? Ele vai prever para cada município todos os tipos de eventos extremos que podem acontecer ou que são daquela região. Deslizamento, inundação, né? Incêndios, que pode ser algo característico do local, que a gente está vendo em São Paulo, está horrível, né? Então, tudo isso vai ser previsto nesse plano de contingência, de acordo com a característica do município, e vai ser estipulado ações, né? Eu preciso ter, para vocês verem o quão complexo é, tá? Por exemplo, em caso de inundação, eu preciso ter abrigo. Aonde vão ser esses abrigos? Como vão ser as instalações desses abrigos? Quem vai gerenciar? Então, tudo tem que estar especificado nesse plano de contingência, né?
Por exemplo, teve uma inundação, aí a Defesa Civil diz, pessoal, né, temos uma inundação em tal local, corram para a cota 6. O que é cota 6? Não faço ideia, né? Então, assim, a população precisa saber como se portar, e esse plano de contingência, ele deve prever isso. Tudo bem, a gente sabe que a população não vai ler o plano de contingência, então a gente tem que achar formas de capacitar e passar para a população essas informações de forma que, desde a escola lá, isso seja algo, né, que faz parte da vida da população, para que eles saibam o que fazer. Então, esse primeiro eixo é super importante, porque ele pensa nesses pilares, tá? O segundo eixo é o eixo de gestão de recursos hídricos e revitalização de bacias hidrográficas. Então, nesse eixo, a gente vai pensar em estudos hidrológicos, hidrodinâmicos, a gente vai fazer modelagem, a gente vai trabalhar com previsão de mapeamento de pontos que precisam ser desassoreados, como vai ser feito esse desassoreamento, sugestões de como revitalizar as margens, né? Então, esse eixo trabalharia essa questão de resiliência. Pode ser pensado, mas isso vai entrar mais no 4, também questões de conservação de solo, né? Porque assim, ó, tudo está interligado, né? Quando a gente pensa em evitar tanto estiagem, falta de água, como inundação, quando a gente favorece que o nosso solo infiltre mais água e armazene água lá no nosso lençol freático e tudo mais, a gente está minimizando o escoamento superficial, que vai minimizar o impacto de muita chuva, vai ter menos erosão, vai ter menos água superficial que vai alimentar os rios, né? E também, se eu estou infiltrando e armazenando a minha água subterrânea, isso vai ficar guardado para um período que eu tiver muitos dias sem chuva, né? Então, eu estou ajudando nos dois lados, tá? O terceiro pilar, deixa eu dar uma colada aqui, infraestrutura e urbanização sustentável. Seriam grandes infraestruturas, pensando em macrodrenagem, pensando em ações que eu possa conter essa água no nível de bacia hidrográfica, em ações urbanas, né, que a gente falou, eu não posso pensar só no rural, né, aonde eu possa pensar em jardins de chuva. A Thaisa com certeza já ouviu falar em jardins de chuva, mas para quem não sabe, né, são jardins que são dimensionados para receber água pluvial, para receber chuva, e eles têm a característica de infiltrar essa água. Então, ter mais área que infiltra, né, dentro da área urbana, que seja tudo impermeável, né. E o quarto pilar, que daí é o solo rural, né, que a gente tem aí um trabalho gigantesco para reconstruir, para reestruturar. Então, nós dividimos dessa forma e estamos atuando em todas essas frentes. Muitos grupos, muitas pessoas, né? Isso não é feito de forma individual. Eu sou apaixonada pela área ambiental, né? Quando a gente começa a falar assim com quem entende, eu ficaria aqui, sei lá, quanto tempo, né? Mas dentro de tudo que tu falou, tem uma coisa assim que desde a minha graduação, e já vai fazer lá seus 10, 12 anos, né? Pouco mais aí. Essa questão dos jardins, né? De chuva, porque eu estava na cadeira de hidrologia, né, com o Juliano, que vai estar com a gente, né, até se ele está nos assistindo, e eu lembro de projetos que ele apresentou para nós em outros países que as calçadas, né, então quando chovia já ia, até porque aí, claro, a gente vai falar de infraestrutura, né, a gente tem uma separação da água da chuva pluvial dos esgotos, então ali tem uma obra de infraestrutura anterior, né, mas é isso, eu armazeno, eu posso fazer um lago para aquele bairro, que nos dias de seca a gente pode irrigar. Então, ele auxilia, isso que tu falou, né? Auxilia num momento de muita chuva, mas também nos auxilia num momento de seca para armazenar essa água, né? Então, eu digo que soluções são diversas, a gente tem, né? Mas a gente precisa mudar muito as nossas infraestruturas e que a gente possa pensar também nos nossos planos diretores nos bairros novos, né? Nos loteamentos novos, né? Porque a gente sabe que recuperar os antigos, a gente tem toda uma questão aí, né, de obras que precisam ser feitas, mas que a gente possa ter um planejamento para os próximos e depois ir trabalhando, né, os bairros que já estão, os loteamentos que já estão. Mas esse lugar, assim, dos jardins, eu lembro que primeiramente foi uma das minhas opções até de TCC, que depois não foi o que eu segui, né? Mas, e fora a beleza que fica, então, até para quem está nos assistindo, muitas vezes parece tão distante, são muitas coisas, sim, que a gente precisa fazer, mas as soluções a gente tem, né, Priscila, fazer com que agora o poder público, a
população, as entidades se busquem essas informações, comprem, vamos dizer, essa ideia, e que a gente possa começar a implementar de fato, né, essas soluções nos nossos municípios. Eu gosto de dizer assim que eu gosto sempre de tentar ver as coisas pelo lado bom, né? Então, sim, foi horrível, teve muitas vidas que a gente perdeu, né? Mas a gente também tem que se agarrar no positivo para conseguir ter força para voltar, né? Então eu penso assim, a gente tem condições, a gente tem estrutura, a gente tem tecnologia, temos profissionais excelentes, a gente consegue reverter isso, né? Pior se a gente não tivesse. E aí eu vejo os técnicos de meio ambiente da maioria dos municípios que a gente atende aqui do Cisvale, gente, todos eles têm um entendimento, todos eles estão convergindo para buscar essas ações. Então, nossa, é meio caminho andado, sabe? Então, eu fico muito feliz de ver isso. Que pena que teve que acontecer esse evento tão triste para que a gente pudesse ter, né, enfim, essa credibilidade, digamos assim. Mas já que teve que ser assim, agora a gente tem que aproveitar o momento e mudar, né? Fazer diferente para que a gente não repita essa situação e não passe por tanta dor de novo. Eu concordo contigo, Priscila. Eu digo o seguinte, né? Também gosto de ver as coisas desse olhar mais positivo, que é o quanto, enquanto Estado, né, enquanto município, a gente pode sair dessa se tornando referência numa reconstrução de um lugar, né, com tudo isso que a gente está falando aqui, né, de uma cidade resiliente, e que ali na frente a gente possa se tornar um modelo enquanto Estado, também nessas questões, né, sustentáveis, resilientes, novas formas de economia, né? Então, que pena realmente que foi nesse cenário, mas eu enxergo que a gente já vê esse movimento das universidades sendo ouvidas, então eu enxergo que sim, a gente pode ter, né, um novo cenário enquanto Estado, enquanto municípios, para frente do que a gente viveu, e que a gente possa se tornar aí um Estado resiliente para o que a gente tem aí enquanto mudanças climáticas, né? Enquanto esses eventos climáticos extremos. Com certeza. Estamos indo, né, para os momentos finais da nossa live. Priscila, então, é tão bom quando o assunto é bom, a gente, né, passa muito rápido. Priscila, queria que tu deixasse para nós, né, a tua mensagem final e também convidasse também as pessoas para estar conosco, né, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, né, em Nova Prata, né, na nossa primeira edição, né, da conferência Conexão 8. E queria que tu deixasse para nós, e a Thaisa também, posterior à Priscila, também deixasse esse apelo aqui para nós. Eu quero agradecer, então, mais uma vez, e dizer a todos, assim, acho que a forma da gente fazer a diferença é se envolver, né? Se envolver nesse assunto, estar sabendo o que está sendo discutido, não só para quem é da área, né? Isso é importante para toda a população. Então, acho que esse evento pode ser um evento que pode te trazer uma clareza do que está acontecendo, do que está sendo feito, né? O pessoal que tem interesse aí, que gosta do assunto, ou que pensa, inclusive, em atuar mais para frente nessa área, é essencial que esteja lá. Então, espero que todos estejam lá em Nova Prata, dia 25, 26 e 27 de setembro, e vai ser um prazer a gente continuar essa conversa lá e discutir um pouco mais sobre o assunto, achando soluções, tecnologias e resolvendo os nossos problemas de forma conjunta. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada por trazer todo esse conhecimento, né? E eu digo, a gente ficaria aqui realmente falando, né? E eu faço esse convite a todos, né? Para estarem com a gente. Que é isso que a Priscila falou, para conhecer, né, mas para ver o que está sendo feito enquanto Estado, para ver o que as regiões estão sendo feitas, e é muito importante a gente ter a voz da população também que viveu isso, né, porque esse evento, além da conferência, a gente está formulando uma carta de intenção para entregar para os municípios, para o governo do Estado, para o governo federal. Então, a gente precisa não só da voz, né, dos técnicos, aí eu me coloco nesse lugar, né, do conhecimento técnico, mas das entidades, o que elas precisam, né, de infraestrutura, enquanto Defesa Civil, enquanto outras entidades, Corpo de Bombeiro, né, dos empresários, o que eles necessitam, né, dos municípios, para que de fato a gente sabe que tem muita ação já no Estado do Rio Grande do Sul, mas colocar a sua voz para que a gente possa entregar um instrumento, e aí é importante a participação de vocês estarem com a gente. Então fica aqui o nosso convite para vocês estarem nos dias 25, 26 e 27. A Priscila é uma das palestrantes junto com os outros palestrantes que a gente tem, né, e aí também o nosso
a Débora vai trazer aqui, mas os nossos ingressos estão disponíveis na bio do Conexão 8, podem nos chamar aqui por direct se tiver algumas dúvidas, né? E é importante, né? Gostaríamos de ter vocês ali nos 3 dias de evento com a gente. Obrigada. Deem uma olhada na programação, que tá valendo a pena aí, gente. Deem uma olhada. Ótimo. Então, vocês viram uma palhinha do que vai acontecer no nosso evento, né? Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, na cidade de Nova Prata. Nossos ingressos já estão sendo comercializados com desconto especial para estudantes e entidades também. Vocês podem conferir lá no nosso site, conexão8.com.br, www.conexão8.com.br. Lembrando que é Conexão 8 numeral, nas nossas redes sociais, YouTube e Instagram, e a nossa fanpage também. Nosso time está ali pronto para responder vocês também que entrarem em contato, né? E lembrando que façam as suas reservas, né? Aqui só foi um tira-gosto, né? Um petisco do que teremos aí da nossa programação, né? E os nossos especialistas, né? Capacitados para fazer esses 3 dias grandiosos, né? Dias de grande participação. Para você que é estudante, a gente vai ter as horas complementares também, sendo certificado aqui pela IFIA e ABPIR, tá? Então, vocês podem ter essas horas complementares, né, para quem é estudante. Então, a gente já deixa o nosso apelo e queremos reforçar mais uma vez, né, todos os atores, todos os pares que queiram construir e fazer uma nova reconstrução de um Rio Grande forte, né, como diz o nosso hino, aguerrido, forte, né, e ter um estado realmente pujante, né? Então a gente sabe que a gente tem essa força, essa resiliência, é nossa, é da nossa terra, é daqui, mas também quem não é daqui também pode construir conosco, né? E a gente sempre diz que o Rio Grande do Sul é um estado que acolhe muita gente, né? Que abraça muita gente. E se você tem curiosidade para saber, né, sobre esse tema, economia circular e cidades resilientes e tecnologia, nós estaremos pautando esses 3 dias, né? Para fazer um grande evento, né, com grande colaboração de todas as pessoas que já chegaram, mas ainda da parte também dá tempo, né, para fazer parte dos nossos apoiadores e dos nossos patrocinadores. Você que quer ter a sua marca dentro do Conexão 8, ainda dá tempo, né, de você fazer essa inserção aí da sua marca e ter uma marca também aberta dentro e fazendo também essa diferença nesse assunto da sustentabilidade. Nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, né? Na quarta que vem a gente vem com mais assunto. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. Thaisa, Priscila, muito obrigado, né, pelo carinho e a participação de vocês sempre, né, aqui conosco nas quartas-feiras ao meio-dia. Nosso muito obrigado, nós vamos ficando por aqui. Aquele abraço, né, aquele abraço do tamanho do Rio Grande, né, do Iapoque ao Chuí, esperamos vocês, né? E sejam todos bem-vindos à nossa conferência Conexão 8. Obrigada, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau.